Boa tarde Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Começamos mais um webinar do GTCAT, o Grupo de Trabalho em Catalogação da FEBAB. Para quem não me conhece, eu me chamo Rafaela, sou integrante do GTCAT da FEBAB. Eu trabalho como bibliotecária na Universidade Federal do Ceará, no setor de representação descritiva e temática da informação. E sejam todos bem-vindos aqui hoje a mais uma webinar. Hoje nós teremos uma convidada especial que vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Adriana Carla Oliveira. Eu a convido para subir agora na apresentação. Ela tem um currículo bastante robusto, né? Quando eu me deparei com o currículo dela, eu fiquei assim, nossa, que bela trajetória. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. Eu já vi que tem um monte de gente aí online. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite, Rafa. Então, eu deixo vocês com a Adriana, que ela vai falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, com relação à catalogação, né, que o bibliotecário precisa saber. Eu passo a palavra para ela e vocês estarão em ótimas mãos. Oh, muito obrigada. Olá, pessoal. Mais uma vez, obrigada. Obrigada ao Marcelo, né? Também faz parte do grupo de catalogação da FEBAB, né? A instituição FEBAB, por oportunizar a nossa conversa, o nosso diálogo, né? Nossa tarde, não é? De quarta-feira. Então, eu acho que o que é muito interessante a gente saber é que a lei, ela veio para a instituição como um todo, e eu acho que em cada área, em cada segmento, ela vai ter sua aplicabilidade, Rafa. Então, você me passou, né, algumas dicas de telas, algumas ideias, para que a gente pudesse versar por esse diálogo mais prático em relação às bibliotecas, tá? Eu vou pedir permissão para fazer a apresentação do slide, porque fica, né, mais, vamos dizer, mais didático. Eu acho que, deixa eu só abrir aqui, rapidinho. Eu acho que todos estão vendo, não é isso? Pronto, é isso mesmo. Então, gente, muito obrigada, mais uma vez, pela oportunidade. Nós vamos conversar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi recentemente foi promulgada, mas entrou em vigência agora em setembro. E como a Rafaela e o Marcelo me convidou, a ideia era que a gente pudesse trazer esse diálogo sobre a catalogação à luz da Lei Geral de Proteção de Dados, né, o que é que realmente o bibliotecário, o profissional da informação e todos os outros profissionais que, de alguma forma, dialoga e está em constante, vamos dizer, diálogo com as bibliotecas, de uma forma geral. Então, que aqui, minimamente, a gente precisa saber. A gente preparou um encontro para a nossa tarde de hoje, que vai sair entre 1h30 e 2 horas, mas eu vou fazer uma apresentação em menor tempo, óbvio, para não cansar vocês, mas que também a gente possa abrir o espaço para dialogar, para conversar e para tirar algumas dúvidas de algumas inquietações de vocês, tá? Como a Rafa falou, realmente eu tenho uma trajetória acadêmica e profissional bastante interdisciplinar. Alguns de vocês já me viram falar e já viram esse slide aí que eu tenho usado para mostrar um pouco dessa minha trajetória, né? Apesar vamos dizer, da formação acadêmica, ela ser realmente robusta, mas eu tenho aí, né, vamos dizer, uma experiência como servidora pública há 27 anos, né? Fui bibliotecária do Tribunal de Justiça durante 20 anos ininterruptos, e também de universidade privada,
e atualmente eu estou numa área mais, vamos dizer assim, fazendo uma ponte da informação com a área mais jurídica, dentro da presidência, do núcleo da presidência do tribunal, né, tocando alguns projetos institucionais, inclusive de gestão documental. Mas é isso, a minha formação, ela vem realmente nessa interface da ciência da informação, da biblioteconomia, com outras áreas, inclusive com o direito. E mais recentemente, eu tenho me debruçado nas questões acerca desse diálogo, desde o doutorado, a partir de 2013, desse diálogo da privacidade, da proteção de dados, da propriedade intelectual, para que a gente possa fazer essa comunicação, né, do direito com as outras áreas. E também estou como docente na UFRN, eu moro em Natal atualmente, e aí estou como docente da Escola de Magistratura e também da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aí, para quem quiser me seguir, já coloca aí o QR Code que vai cair nos slides, vai cair no site e nas redes sociais, né? Então, no Instagram, Adriana Carla Oliveira, já tem um diálogo bastante amplo nos meus canais, caso vocês queiram aprofundar a partir da nossa conversa hoje à tarde, aprofundar também sobre o que é essa questão da lei e o que é que nós precisamos saber. Tá? E aí, nós vamos conversar sobre dois focos, vamos dizer assim. Eu me permito trazer, falar um pouco do escopo nesse primeiro momento, nessa primeira parte da minha fala, falar um pouco do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados e depois trazer algumas reflexões acerca da sua aplicação na biblioteca, em especial no que tange a questão da catalogação, e eu adicionei, Rafa, a questão do cadastro, porque é assim, a porta de entrada, né, vamos dizer assim, dos nossos dados, também perpassa pelas questões de cadastro, que está intimamente ligada com as atividades e os procedimentos também de catalogação. Antes da gente adentrar, é importante que a gente reflita que vivemos, né, nessa sociedade da informação, ou como alguns autores gostam de colocar, da sociedade em rede, e que nos últimos anos, e mais, né, detidamente agora, no nosso ano de 2020, a gente vem realmente alavancando esse processo de sociedade em rede, de toda essa construção digital em que a gente está vivendo dentro da nossa atual sociedade de uma forma mundial. A gente já sabe que no escopo das unidades de informação e da biblioteca a gente já vive essa transformação digital, não é algo novo, mas ela se intensificou muito nos últimos tempos e agora, mais ainda, a gente vive realmente um ecossistema de mudanças, né? Quem já me viu conversar sobre LGPD sabe que eu sempre trago essa interface do que a gente está vivendo no mundo, nos negócios, nas empresas e na nossa vida pessoal, para que a gente entenda que estamos vivendo realmente esse ecossistema de mudanças, de disrupção, de desburocratização, de desmaterialização das questões físicas para ambientes digitais. E é por isso que a gente entra na ideia de que, mais do que nunca, precisamos aprender ou administrar uma nova cultura que emerge, e isso não é uma novidade no mundo, mas que no Brasil ela vai vir, ela está vindo, na verdade, dentro desse movimento em que a gente está vivendo de transformação digital e de economia dos dados, né? Então, a gente está, né, fazendo um marco temporal e um marco legal dessa nova cultura de privacidade nas organizações brasileiras. E é por isso que eu sempre introduzo a minha fala para a gente conversar e entender que a gente está vindo desse movimento, desse ecossistema, para chegar agora a compreender o que é esse novo momento de cultura de privacidade
que está relacionado aos direitos, né, fundamentais da pessoa humana, que é o direito à privacidade e à intimidade, onde, a partir desse direito, a gente vai precisar também proteger os dados pessoais. Então, é muito importante que compreendemos que isso é um direito basilar e constitucional, né? Está dentro do nosso arcabouço legal, e que no mundo isso é algo que já não é tão novo, muito embora seja uma realidade relativamente bebê, vamos dizer assim, dentro do nosso Brasil, mas no mundo a gente já tem normativas que já foram construídas desde 1890, do século, né, lá, 2 séculos, 3 séculos atrás, praticamente, e agora nós estamos conversando no Brasil de 2010 agora a 2020, né? Percebam que alguns países também, a exemplo da Comunidade Europeia, que fazem parte da Comunidade Europeia, já possuem normativas de proteção de dados há mais de 50 anos, então a gente está falando de 5 décadas. E agora, no Brasil, nós temos parcialmente um processo de aculturamento de privacidade e de proteção aos dados pessoais, né, vindo nesse movimento mundial. Então, veja que no Brasil, apesar de termos promulgado a nossa lei em 2018, ela entrou em vigência agora 2020, após um decurso de vacatio legis de mais de 2 anos, e ainda estamos em construção da autoridade nacional, e por isso que o Brasil está aí nesse lilás mais claro, porque existe a lei, existe ainda a construção de uma autoridade nacional, mas a gente ainda está em fase incipiente de implementação, tá? Então, antes de adentrarmos para entender o que é a LGPD, a gente precisa compreender que o direito à privacidade, ele vem exatamente dessa dicotomia entre o público e o privado, né, e se tornou basilar em países, principalmente democráticos. Então, por isso que a grande preocupação de proteger dados pessoais, principalmente nos países onde constitucionalmente isso é possível, porque é um direito de intimidade, é um direito que protege a sua pessoa humana. Então, a partir dos seus dados pessoais, é possível que você consiga, né, revelar quem é a pessoa, a sua intimidade. Então, daí a necessidade de que seja um direito personalíssimo e, por isso, ele precisa resguardar a dignidade da pessoa e do indivíduo, né? E no Brasil, nós temos já esse direito constitucionalmente previsto desde 88, que é na nossa Constituição Federal, onde diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, e assegura o direito de indenização por dano moral e patrimonial, né, ou material, e que isso também é considerado um crime que pode também estar previsto como uma pena, né, dentro do arcabouço de difamação e injúria dentro do Código Penal. Mas o que é que a gente precisa saber sob o ponto de vista de proteção de dados? É que a proteção de dados, ela é prevista como um direito de privacidade e de intimidade. Daí, a gente precisar também proteger nossos dados pessoais, porque eles revelam a nossa privacidade e a nossa intimidade. E eu sempre gosto de dizer, dentro dessa dicotomia do direito à privacidade, de uma forma, vamos dizer, didática, a gente tem a vida privada, a intimidade e o segredo, né? Alguns autores gostam de separar isso. Então, para exemplificar melhor, daquilo que está da porta de casa para dentro, é minha vida privada, né? É dentro da minha esfera privada, pessoal. Quando eu me coloco na rua, quando eu me coloco para fora, né? Quando eu entro em contato com outras pessoas, eu estou entrando numa vida pública. Nem sempre aquilo que está público também é do direito de
ser invadido, mas é só para a gente compreender que quando estamos dentro de casa, nós temos a nossa privacidade resguardada. E daí a gente faz a mesma analogia para a questão dos nossos dados pessoais, mesmo aqueles dados que são públicos numa rede social, ainda assim são dados considerados dentro da nossa esfera privada e da nossa intimidade. E o segredo é aquilo que a gente guarda a 7 chaves. Então, eu tenho um segredo, eu tenho uma carta, eu tenho uma foto, eu tenho algo que é muito íntimo, então eu guardo lá, né, dentro da minha caixinha e passo a chave. Então, esse é o meu segredo. Então, essa gradação, vamos dizer assim, de explicar a privacidade e a intimidade, dentro disso, nós temos também aí, agora, constitucionalmente falando, os dados pessoais, né, previstos hoje como proteção dentro de uma legislação específica que é denominada Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD. Então, as bases legais da LGPD, elas estão previstas, além de outras legislações, mas a gente vai estar sempre focando no atendimento e na conformidade às 3 legislações específicas vinculadas à LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, né, que foi a que estabeleceu a Lei de Proteção de Dados Pessoais, e em 2019 nós tivemos uma alteração dessa lei, que passou a vigorar a nomenclatura de Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a mesma sigla, LGPD, que foi a Lei 13.853 de 2019, e que criou também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, mais recentemente, agora, né, no período da pandemia, nós tivemos o decreto 10.474 de 2020, que foi o que criou a estrutura regimental da Autoridade Nacional. Ou seja, para toda legislação relacionada à proteção de dados, vai precisar de uma autoridade que vai gerenciar, vamos dizer, todo esse escopo da lei e de sua aplicação no âmbito, né, de cada país. No nosso caso, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD, que ainda está em fase de estruturação e hoje ela é vinculada à presidência da República. E nós não podemos esquecer, em especial, quando a gente está tratando de certos segmentos da sociedade, de uma maneira institucional, a lei de acesso à informação, a lei, por onde também transversa as bibliotecas, tá? Apesar de esse infográfico, ele tá pequeno, mas aqui é só para mostrar que a gente tem aí 10 anos de negociação e de conversa sobre, né, esse marco histórico legal da LGPD, que iniciou lá em 2010 com a consulta pública do Ministério da Justiça, e mais recentemente a gente teve, em 2018, a promulgação da GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que é considerado, vamos dizer, um dos regulamentos mais robustos em proteção de dados no mundo, né, que envolve e dá sustentabilidade a vários países da comunidade europeia. E, mais recentemente, nós tivemos, apesar de vários projetos de lei esse ano, né, por conta da pandemia, e oportunamente para que a vigência da lei não entrasse em 14 de agosto, a gente passou a ter uma lei vigente a partir de setembro, né, de 2020, e automaticamente depois a gente teve a promulgação da criação da estrutura regimental da NPD um dia depois, né? Então, a gente tem aí o término do vacatio legis, que foram mais de 2 anos e 1 mês, mais ou menos, da LGPD, ela agora está em vigência, e o que ficou para 2021 são as sanções que estão relacionadas aos artigos 52 a 54, que vão passar a ter vigência a partir de 1º de agosto de 2021. Menos de 1 ano, as sanções, as multas e todas as, vamos dizer, advertências possíveis que venham as empresas sofrer, elas vão passar a ter vigência a partir de 2021.
O que não devemos desconsiderar que existem outros instrumentos jurídicos e legais, a exemplo do Código de Defesa do Consumidor, que já pode amparar a questão dos direitos dos titulares pessoais, caso ele queira revidar os seus direitos em relação a qualquer empresa ou instituição pública. E aí, o que é interessante a gente entender dentro do primeiro, vamos dizer, primeiro escopo da lei. O artigo 1º, ele já diz, né, 3 recados. Um é que ele atende à pessoa natural, tá? E o que a gente entende por pessoa natural é o indivíduo, é a pessoa física. Então, a lei veio para proteger os dados pessoais de pessoa física e, por ser natural, pessoa viva. Então, né, já fica aí a primeira, vamos dizer, a primeira dica, que ela só atende a pessoas vivas. Então, caso você venha buscar direitos, né, de pessoas que já faleceram, então a lei não atende. O segundo ponto desse artigo é que ela protege, como eu já falei, os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade, ou seja, você tem o direito de fazer e de reivindicar o seu direito a esse direito de privacidade, tem essa liberdade, é por isso que a lei se aplica, e existe um artigo específico para tratar dos titulares dos direitos, dos seus direitos, né? E ela é aplicável a todas as pessoas jurídicas de direito público e privado. Então, ela, praticamente todas as empresas, salvo se ainda a NPD vai fazer alguma ressalva, ela hoje é aplicável a todas as empresas, independente do porte, do número de colaboradores, sejam públicas ou instituições públicas ou empresas privadas, tá? E ela veio também num corte transversal que ela pega todos os níveis, seja a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, só aí a gente já tem, né, um escopo muito robusto da lei geral. E aí, por isso que a gente traz 2 grandes aspectos importantes. Uma é a transversalidade, porque ela abrange todas as áreas do conhecimento, seja do jurídico ao tecnológico, a gestão de pessoas, e os níveis estratégico, gerencial e operacional. Então, ela perpassa de forma transversal, seja horizontal e seja vertical, dentro da organização, e ela atende à questão multissetorial da economia, ou seja no âmbito público ou privado, seja para dados que estão contidos em meios físicos ou digitais, a lei se aplica, tá? Então, aí, a gente já entende de cara que todos os setores dentro de uma instituição, de uma universidade, de uma empresa privada, inclusive bibliotecas, também precisam se adequar à questão da LGPD. Eu não estou contando muito tempo, tá, Rafa? Mas quando você achar que falta aí 10 minutos, 20 minutos, por favor, me avise, tá certo? E aí, vamos entender o que é que realmente a lei protege preliminarmente, dados pessoais, né? Então, a LGPD, ela traz em seu artigo 5º, no inciso 1º, né, o rol de elementos onde a lei precisa transversar e as instituições e os setores precisam se adequarem. Ou seja, o que é que a lei considera como dado pessoal? O nome completo, né, o seu endereço, os seus dados de localização, a exemplo, né, do GPS, do seu celular, identificadores online, informações sobre saúde, né, informações sobre sua renda, seu salário, o seu perfil cultural. Então, tudo isso, junto e misturado, já traz aí uma questão de identificação, seja direta ou indireta. Então, o que a lei traz? Que você deve proteger os dados, né, pessoais, para evitar que você identifique diretamente a pessoa, ou seja, o nome, o sobrenome, data de nascimento,
né, CPF, que hoje em dia se usa a chave de CPF para tudo, né? Você vai na farmácia, as pessoas pedem o seu CPF para lhe dar desconto ou para fazer sua venda. Só aí a gente já pode começar a perceber que todo mundo precisa se adequar. É proibido, Adriana, pedir CPF? Não. Qual é a razão? Qual é a base legal? Qual é a finalidade? Então, a gente começa a fazer as perguntas prévias para saber se eu solicitar do meu cadastro, vou usar o exemplo da farmácia, lá, eu posso usar e posso fazer a transação comercial com o meu cliente da farmácia, sem precisar do CPF dele, para vender o medicamento, eu realmente preciso perguntar o CPF e o nome completo? Então, daí a gente já vai vendo, né, o que é, qual é o propósito, qual é a finalidade, qual é a necessidade de coletar esse dado pessoal. E aí serve para cookies, para localização, endereço de IP, tudo isso está dentro do rol do que a lei considera como dado pessoal. E, além disso, a gente também tem uma segunda classificação, que são os dados pessoais sensíveis. A lei também traz no seu inciso 2º do artigo 5º quais os dados sensíveis, e eu sempre considero que dados sensíveis aí eles se explodem nessas possibilidades, né? Quando eu falo de dado genético, de dado biométrico, então a gente já sabe lá, né, que lá no nosso balcão de atendimento do cadastro, a gente já vai ter aí uma questão de adequação, quando a gente, né, solicita lá do nosso usuário, quando a gente vai numa empresa e dentro da recepção a gente já precisa, às vezes, colocar a nossa digital para entrar no estabelecimento comercial, né, a opinião política, quando a gente pergunta o gênero, ou feminino ou masculino, a pessoa não quer se identificar, isso também é considerado já um dado, né, sensível. Referente à saúde, então, né, hospitais, clínicas, laboratórios vão precisar também fazer essa adequação. E um dia desse, em sala de aula, a gente estava conversando e eu vi uma reportagem, né, sobre salão de beleza. E aí, eu fiquei, né, me questionando, e a gente conversando, e chegamos à conclusão, salão de beleza tem muitos dados sensíveis, né? Lá, muita gente corta o cabelo, e o cabelo pode ser uma prova de DNA. Então, veja que loucura é tudo e todos precisarem estar preocupados minimamente com o mínimo do que pode ser caracterizado como um dado pessoal. E aí, né, a origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação sindical, tudo isso hoje é considerado um dado pessoal sensível, e ele tem né, uma preocupação maior, porque alguns desses dados podem ter potencial lesivo, por exemplo, de dados de crianças e adolescentes, em que a lei prevê, além das legislações específicas, também a necessidade de que, em alguns casos, essa identificação seja autorizada, né, dependendo de qual é o grau dessa coleta de dados e para qual é a finalidade. Então, veja que a gente já tem aí um grande desdobramento. A lei também prevê que para os dados não serem identificados ou identificáveis, a gente tenha dados anonimizados, que são, né, técnicas de impossibilidade, né, que se chama meios de perder a possibilidade de associar de forma direta ou indireta um determinado indivíduo. Então, já subentende-se que algumas bases legais, algumas bases de dados, alguns sistemas já têm a coleta de dados com a determinada finalidade e que esse acesso a essa divulgação já possa ter aí a utilização de dados anonimizados. Então, a lei entende que se os dados estão anonimizados, eles não precisam ser protegidos pela LGPD. Então, você aí já começa a pensar que existe a necessidade de utilização de meios técnicos e tecnológicos, vamos dizer assim. Apesar de estar um pouco pequeno aí, mas eu gosto, assim,
para a gente não adentrar muito, eu considero, assim, alguns itens que são pilares para a LGPD, né? Um deles é a questão dos fundamentos, que a gente viu de forma muito sucinta, né, que está baseado lá no respeito à privacidade, na autodeterminação informativa, toda essa base legal, epistemológica, jurídica, que dá, vamos dizer, alicerce à lei, mas a gente tem princípios, a exemplo do princípio da transparência, também é visto o princípio na LGPD, né? Então, a gente tem o princípio da finalidade, da adequação. Então, esses princípios, eles fazem um casamento quando você está pensando num projeto de adequação. E muito, muito importante é você compreender que para fazer um projeto e fazer a adequação, por exemplo, da biblioteca, de forma institucional, a gente vai saber quais são as bases legais que vão, vamos dizer, dar sustentabilidade. Por exemplo, é para um órgão de pesquisa, é para atendimento a interesses legítimos da instituição, tem consentimento pelo titular, se for, por exemplo, dados de uma criança dentro de um processo, enfim, a gente tem aí o terceiro pilar, que são as bases legais, os papéis de titular e de controlador, e do operador, então, 2 agentes de tratamento que a lei prevê, controlador e operador, e a gente tem aí os objetos que são os próprios dados, e por isso que a gente precisa também, em outro momento, entender ciclo de vida dos dados pessoais, a gestão de processos, além de todo esse tratamento nos bancos de dados e de alguns instrumentos, a exemplo dos relatórios de impacto que precisam ser elaborados pela instituição. E mais do que importante, fundamental é o trabalho de sensibilização e capacitação, né? A gente não tem como conceber um processo de cultura à privacidade sem que internamente as pessoas sejam capacitadas, porque o risco de fragilidade, vazamento de dados a partir de agora seja, né, um dano para o titular dos direitos, e aí, né, existe um artigo específico dando direito para nós, enquanto titulares, né, obtermos do controlador, ou seja, da instituição, o direito de confirmar se existe realmente o tratamento adequado, por exemplo, se eu tenho meus dados incompletos, ou inexatos, ou desatualizados, a instituição, o controlador precisa corrigir esses dados. Eu tenho o direito de pedir exclusão, e aí você, com uma base legal, você vai lá e sustenta que, não, eu tenho que manter seus dados, por exemplo, para fazer seu empréstimo, eu tenho que ter o mínimo de dados possível para que eu continue a manter seu cadastro. Então, existe um legítimo interesse, e aí você precisa ter uma base legal. Enfim, existem muitas hipóteses onde eu, enquanto titular dos dados, posso reivindicar, e o controlador vai ter que ter sustentabilidade para saber o que é que ele precisa. E daí, eu não vou me alongar muito, mas nesse rol, né, de detalhamento da lei, porque realmente a lei é muito extensa e aí precisa de ter uma capacitação mais específica dentro de cada artigo. Aqui os sujeitos, né, por exemplo, ou agentes, como é o caso de controlador e operador, e a figura do encarregado, que existe, que é aquela pessoa que precisa institucionalmente ser eleita, ser escolhida, ser designada para cumprir o papel de interface, de interlocutor entre o controlador, a autoridade maior, entre os operadores, né, os setores, e os direitos e os titulares, as pessoas que estão internas ou externas, e, além disso, também com a ANPD, que é a Autoridade Nacional. E, assim, todas as áreas, praticamente, dentro de uma organização vão ser impactadas, desde o jurídico, desde o setor médico, as bibliotecas, né, o setor de segurança da informação, todos os setores que tratam minimamente dados, que coletam dados pessoais, vão precisar passar por uma adequação, tá? E aí, a gente entra na segunda parte, eu dei uma corridazinha agora,
para que a gente adentre um pouco dessa questão, por onde começar quando a gente fala de bibliotecas, de unidades de informação, né? Primeiro, mais uma vez, a gente precisa entender que nós precisamos começar a compreender o que é essa cultura de privacidade. Ela precisa começar por uma avaliação, depois se faz um planejamento para se chegar a um processo de implementação, e isso é institucional, gente, não é um setor isolado, é a organização, é a instituição que precisa entrar no processo de cultura de privacidade, tá? Então, tem que ser um trabalho de conscientização e de sensibilização de cima para baixo, vertical e horizontal, todos em nível operacional, gerencial e estratégico, né? De cima para baixo vai precisar minimamente compreender e fazer sua parte dentro desse processo de cultura de privacidade. Então, existe um grande desafio, né, que são de processos, mapear esses fluxos processuais de todos os setores, quais são as tecnologias, quais são as pessoas, né, para que a gente chegue a desenvolver um programa de privacidade, uma maturidade de privacidade dentro da organização e realmente estabelecer aí um projeto de adequação institucional. Ou seja, cada setor tem sua dinâmica, né? Cada instituição tem um negócio próprio, tem seus riscos de segurança, tem sua gestão de processos que precisa ser, né, aí agora mapeada de uma maneira, pensando no fluxo de dados, por onde entra o dado e onde ele termina, né? É uma mudança de cultura organizacional e, além de tudo, a gente precisa, dentro de um programa de privacidade, estabelecer um time multidisciplinar, né? Então, não é só o jurídico que vai se envolver no programa de privacidade, vai ter que ter um representante da biblioteca, vai ter talvez que ter um grupo de trabalho dentro da biblioteca ou dentro do sistema de bibliotecas para pensar nesse time, de maneira que todos os setores vão ser envolvidos e vão ter que se adequar institucionalmente à lei, tá? E aí a gente já começa a entrar, por exemplo, dentro do que a gente pode pensar nos nossos sistemas de bibliotecas, né? Quais são os dados que são coletados para cadastrar nosso usuário? Assim, eu fiz uma pesquisa rápida e a gente já identifica que eu coleto no meu sistema de biblioteca nome completo, endereço, às vezes CPF e RG, às vezes CPF ou RG, às vezes, né, pode acontecer de você ter dados de localização, né, eu vi uma descrição lá, principalmente quando você está fazendo, acho que nas interfaces web, também não sei para que é, e aí a gente também tem aí algumas questões de perfil do usuário, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas, de cara, a gente já viu que todos nós, enquanto biblioteca, a gente já tem minimamente esses dados coletados. Concordam? Vão colocando aí no chat para depois a gente saber mais. E aí, além disso, há possibilidades também de que nós coletamos dados sensíveis, ou seja, aqueles dados biométricos, né, que a gente coloca lá, às vezes no cadastro, né, vou trazer alguns exemplos para vocês, tem dados de religião, pode acontecer também aí ter dados de, né, opinião política, se é sindicalizado, depende da instituição, pode ter bibliotecas que vão ter aí dados de cadastro de menores ou adolescentes, porque pode fazer parte do seu rol de usuários e de alunos, então, só aí também já temos possibilidade de ter dados sensíveis. E aí eu comecei a fazer, né, uma busca, por exemplo, em sistemas de bibliotecas que tem o módulo lá nas nuvens, né? Então, a empresa, você contrata o sistema de biblioteca, tem uma aplicação local em várias, ou seja, em rede, ou já tem uma interface web, e só aí a gente já tem um banco de dados transitando dados pessoais entre a empresa,
né, de sistemas, e aí, às vezes, ela oferece também o backup para você, né, você não tem como fazer seu data center lá, né, no seu computador, a empresa não tem memória para alocar o seu sistema de bibliotecas, você aceita que a empresa coloque lá em forma de backup também o seu servidor do seu sistema de bibliotecas. E aí, ele também vai colocar esse sistema de bibliotecas em nuvem. Então, também a gente está já terceirizando lá para outra pessoa tomar conta dos dados pessoais daquele nosso cadastro lá do início da biblioteca. Fica aí a primeira interrogação. Eu tenho o Mobile, né? A interface lá que eu coloco o sistema de bibliotecas para facilitar o meu usuário a renovar os empréstimos remotamente, com dia, horário, lá nos dispositivos móveis. E aí eu também dependo da segurança da informação e do sistema que ele vai estar lá acessando, né, os dados de telefone celular do meu usuário, né, e aí também provavelmente o endereço de IP e por aí vai. E aí eu já tenho também lá na web os meus dados nas nuvens. E eu tenho também o módulo biometria, ou seja, eu faço a leitura de cara, né, do meu usuário lá pela minha digital, e aí só aí a gente já tem 3 serviços top de linha em sistemas de bibliotecas que utilizam, né, questão dos dados pessoais sensíveis e mais a questão de vulnerabilidade da segurança das informações. Não estou falando que o sistema não seja seguro, tá, gente? Eu estou falando que só aí existe a necessidade de fazermos uma adequação de contratos, de instrumento, de verificar se esses dados estão sendo guardados, onde se tem transferência para outro país, se esse data center está nas nuvens, lá na Amazon, nos Estados Unidos, ou seja, você começa a explodir possibilidades. E aí, eu tenho também na interface web de um terminal de usuário, seja na minha biblioteca, mas aí, nesse caso, na web, eu tenho a consulta à situação do usuário, que aparece. Eu tenho também a possibilidade de identificar endereço completo do meu usuário, e eu tenho aí a possibilidade de relacionar os assuntos de interesse do meu usuário. E quem não já fez uma pesquisa na Amazon, ou a gente fala pertinho do telefone, e de repente começa a aparecer, né, informações lá das nossas preferências, de qual é o nosso gosto por livro, ou qual foi o equipamento que a gente pesquisou, e daí a gente tem um perfil de usuário que a Amazon captou pelos algoritmos dela. Não é diferente do nosso perfil de disseminação seletiva da informação. Óbvio que a gente tem uma finalidade que é de trazer ao nosso usuário assuntos, né, obras, pesquisas que entraram dentro do perfil dele, mas é um perfil de usuário, tá? Então, mais uma. A gente tem no módulo de circulação o controle de perfis de usuário. Então, volta novamente à questão do, né, o que deve ter por trás. Talvez alguns algoritmos lá no sistema, né, nós temos aí a utilização de senhas para a autorização da transação, e além de tudo, a gente tem operadores. Nós temos estagiários, nós temos funcionários, nós temos servidores aí, manipulando todas essas informações e esse gerenciamento de dados. E aí, a gente tem no módulo catalogação. Agora, Rafa e Marcelo, que chegou no módulo de catalogação, né? Então, a gente tem acesso simultâneo de usuários em diversas bases de dados, principalmente quando a gente faz interoperabilidade, intercâmbio entre sistemas de bibliotecas. A gente tem armazenamento e recuperação de documentos digitais, então esses documentos digitais, qual é a natureza, qual é a classificação desses documentos, eles podem ser pessoais, sei lá, termo de autorização de TCC e de tese, né? É um documento digital de depósito legal, mas lá tem informações, provavelmente, do aluno, né? Pode ser que tenha o CPF, o nome completo,
daquele documento que ele depositou. E a gente armazena e a gente pode recuperar esses documentos também pelos nossos sistemas. A gente tem padrão ISO, beleza, de intercâmbio, mas a gente troca informações, ele nos permite trocar informações. Dentro dessas informações e desse intercâmbio, nós também temos dados pessoais, que em algum momento pode ser transferido entre bibliotecas. Nós temos um protocolo, que é o da ISO também, ele é ótimo, porque ele faz a transação de interoperabilidade, e aí a lei também prevê que os protocolos de interoperabilidade, eles precisam atender também os requisitos da LGPD, e nós temos importação de sistemas corporativos, quando eu também tenho a importação de dados, e eu entendi assim, né? Importação de dados, sistemas corporativos, a importação de dados do cadastro de usuário vindo do RH, eu tenho a importação de dados pessoais, sim. Saiu lá do RH, eu já trouxe de todos os servidores, ou saiu da secretaria da universidade, da matrícula, da pró-reitoria do aluno, que eu importo também dentro dos meus sistemas de marca, das planilhas marca. E aí nós temos o módulo de aquisição e periódicos, que aí eu tenho controle de fornecedores. Apesar da lei não prever pessoa jurídica, mas eu tenho também dados cadastrais e contratual aí dentro desse processo. Então, eu também tenho que, mesmo que a lei não preveja a proteção da pessoa jurídica, dentro dos meus módulos, eu tenho esse cadastro. Então, minimamente, eu vou ter que rever ou estabelecer algum tipo de contrato quando eu tiver aí endereço, e-mail, nome, de algumas pessoas de contato dentro desse módulo. Eu tenho a identificação de quem sugeriu dentro das minhas estatísticas, e aí eu identifico o usuário. Não sei de que forma a gente pode identificar o usuário, será que é pelo nome? Será que é só pelo perfil, pela idade? Então, até onde essa identificação do usuário revela quem é a pessoa. E aí a Rafa me passou essa telinha aqui com o nome de um autor, né? Eu não perguntei a ela qual era a intenção, era para saber se dentro desse campo do MARC eu tenho como tornar público o nome desse autor, né? E aí é onde a gente entra também com um outro direito, que são a questão dos direitos autorais, fazendo, uma interface aí com a LGPD, quem ganha e aonde, podemos estabelecer as regras. E aí eu destaquei exatamente duas questões dessa ficha de autoridade, Rafael. Uma é que eu identifico a pessoa, que é a descrição do autor, e também eu tenho a descrição aí, que eu considero aí outro dado, que é o gênero. Então, lá na minha ficha do MARC, eu não trabalho com MARC, tá, gente? É assim, não estou no dia a dia, mas dentro desse exemplo, a gente já tem aí a ficha de autoridade, constando dos dados pessoais. Mas, vamos para frente. E aí, outro exemplo, que é da Tereza Arruda Alvim, que também prevê lá na ficha do MARC, lá do campo, o gênero e mais o nome pessoal. Aí, provavelmente, vocês estejam se perguntando. Sim, e aí a gente vai ter que, vamos dizer, anonimizar essa informação, né? É algo que a gente precisa compreender. Nesse caso, a gente está tratando de direitos autorais, né? Então, a gente pode até, sim, minimizar, por exemplo, alguns desses campos. Será que é necessário revelar aí o gênero? Precisa para as pessoas conhecerem Tereza Arruda Alvim Vambier, a obra dela, né? Já tem lá o perfil do Lattes, ela falou de embargos de declaração. Eu preciso saber ou não se ela é do gênero feminino ou masculino? Isso acrescenta a obra dela ou impede de meu usuário acessar a publicação dela, que já é prevista e já está
vamos dizer, revestida de um direito que é o direito autoral, né? Então, nesse caso, eu entendo que não é necessário a gente excluir nem anonimizar aquele nome, porque é o nome do autor, ele já é público. Mas eu preciso estabelecer aí, continuar estabelecendo as regras de citação, de atribuição, de ISBN, mas será que eu preciso de outras informações pessoais? Eu preciso desse detalhamento sobre o gênero, né? Aí é algo que a instituição vai ter que estabelecer e os sistemas vão começar a pensar na minimização desses dados, né? Por quê? Porque na LGPD a gente tem um dos princípios que é o princípio da necessidade, que faz casamento com o princípio da adequação, com da finalidade, onde a gente diz que o menos é mais, né? Quanto menos dados a gente coleta, mais a gente se protege de vazamento e de incidentes no decorrer do processo e a partir de agora com a possibilidade de sanções pela instituição. E aí, voltando, né, para a tela de cadastro, por isso que eu digo que não é uma catalogação apenas, que a gente tem que pensar vamos dizer, nessa interface como um todo, e aí eu fiz alguns destaques aí, né, não é necessariamente a gente pensar em omitir essas informações, mas a gente precisa ter uma base legal para que essas informações e esses dados, eles estejam aí sendo coletados, né, a gente tem que pensar, nesse caso, nesse exemplo, se é realmente relevante. E aí, novamente, o princípio da necessidade, da finalidade, é realmente relevante a data de nascimento do meu usuário? Vai fazer diferença? Menos é mais, né? Eu preciso saber do sexo dele, porque se uma pessoa não quiser dizer o sexo, ele for transexual e ele não quiser dizer que ele é, eu vou constrangê-lo. É necessário eu deixar isso? Não sei, né? Lembre-se lá do princípio da privacidade, da intimidade. Então, cada detalhe numa ficha cadastral, a gente eleva aí o foco principal, que é o da proteção dessa privacidade e dessa intimidade. E aí eu botei aqui um vermelhinho na foto, porque também é previsto, né? É um direito de imagem. Você pode deixar isso como opcional, a pessoa pode ou não colocar, mas se for obrigatório, e por que que é obrigatório, né? E aí a gente vai vendo outros dados, né? Por exemplo, como eu já falei, da biometria, eu posso ter outra opção que não seja coleta de dados sensíveis do meu usuário? E aí é outra pergunta que eu deixo para vocês. Aqui, né, pelo histórico de retirada, eu tenho a identificação já do nome do aluno, isso aqui já foram telas que eu peguei na internet, tá, gente? Não tem sistemas específicos, nem estou direcionando para nenhum sistema, é apenas para a gente entender que quando eu falo aqui do histórico de retirada, por exemplo, eu já tenho aqui a identificação e um perfil do usuário, é proibido ter perfil do usuário? Acredito que não, só que a gente tem que estabelecer para qual finalidade, explicar quando ele faz o cadastro, se ele quer, né, ter um histórico da retirada dele, desse perfil, quem são os operadores que acessam esse perfil, porque eu posso identificar, por exemplo, um usuário que fez uma, né, não digo nem na universidade, mas, por exemplo, uma biblioteca especializada, um funcionário lá fez uma coleta de vários livros, e pelo histórico dele, que a gente consegue ver, a gente identificou que ele pesquisou, sei lá, sobre AIDS ou sobre câncer. Isso é um perfil sensível, né? E esse perfil sensível pode trazer um operador, alguém com esse nível de informação, coletar essa informação e distribuir, e gerar aí, vamos dizer, um dano para aquela pessoa que teve seu perfil revelado. Então, assim, para isso, a gente precisa entender quais são os níveis de acesso também dos operadores, do meu estagiário, do meu funcionário, dos meus gestores. Eu compartilho esses dados e essa base com outras bibliotecas,
qual é a base legal que faz com que eu tenha esse tratamento e essa coleta desses dados? Quais os princípios que eu estou adotando? Né? É muita coisa. E aí, outro cadastro, né? Então, os níveis de autorização, então a gente precisa estabelecer também níveis de acesso dentro do processo de segurança da informação. Tem restrição de acesso, qual é o grau, vão ser só colaboradores, então eu trouxe aqui só para exemplificar, né? Dentro das instâncias organizacionais, a gente não protege CNPJ, como se diz, mas eu tenho aí um rol de informações que pode levar a identificar, talvez, um perfil de ficha cadastral de pessoal. Então, eu trouxe apenas para exemplificar. E aqui eu encontrei, também não me pergunte de qual biblioteca, né, mas eu encontrei aqui uma política de cadastro de usuário na internet, onde ele tem dizendo lá que os documentos necessários para cadastro na biblioteca são documento de identidade com foto válida, carteira de identidade ou de passaporte, né, para cadastrar o discente, o aluno. Eu tenho também, nessa mesma política, o cadastro de servidores ativos e inativos, onde ele precisa também de um documento com foto e também o CPF, além das outras matrículas do SIAP e de outros. E eu tenho funcionários também terceirizados, onde eu também coleto documentos de identidade, provavelmente, às vezes, até fica uma cópia desse documento lá na pastinha e de CPF. E aí, gente, isso vale para qualquer política. A gente precisa rever as políticas de cadastro, as políticas de usuário, as políticas internas, as políticas de privacidade, também da biblioteca como um todo e das instituições também. E aí, outro cadastro aqui, né, aquilo que eu falei, todo cadastro deve possuir CPF, e é por este campo que a duplicidade é verificada, ou seja, provavelmente, se você tem homônimos, né, nome igual, aí você diferencia pelo CPF. E aí a gente tem que ver essa política institucional. É necessário fazer pelo CPF ou, se eu vou fazer pelo CPF, eu tenho que dizer ao meu cliente, ao meu aluno, ao meu usuário, que a base legal é legítimo interesse para o tratamento dessa coleta de dados. E aí, né, vamos dizer que também eu lide com bibliotecas onde eu tenha menores, eu tenha adolescentes, eu estou considerando aí dados pessoais também sensíveis, eu tenho o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai também basilar esse tratamento e essa política, e eu tenho que, provavelmente, ter uma base legal também de consentimento, e aí, dependendo do caso e da biblioteca e da instituição, a gente pensa numa política institucional também para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E aí, para fechar, eu acho que eu já estou no time, né, do que a gente combinou, a gente precisa, o que é que eu chamo, né, de implementação, e aí pense que um projeto de adequação, ele é realmente um projeto robusto, uma implementação, minimamente, ela vai ter que seguir passos dentro da instituição, é sensibilização, é mobilização, né, stakeholders, ou seja, todos os níveis da organização, estabelecer políticas institucionais, grupos de trabalho, né, as instituições públicas já estão fazendo esse tipo de mobilização com grupos de trabalho, temos que ter o encarregado de dados dentro da instituição, né, no caso específico da biblioteca, aí, pensar nas políticas de usuário, né, revisar contratos com os sistemas de informação, mapear, né, fazer todo esse inventário de dados, estabelecer aí esse fluxo de dados, para se chegar a pensar no plano de implementação e todo esse processo de governança e de adequação de conformidade. É um programa de retroalimentação que você vai adequar e você vai estar sempre pós-adequando, porque ele a partir de agora, a gente não tem mais, né, como voltar atrás. E aí, pensando na prática de bibliotecas, aqui, a gente tem uma vasta possibilidades, mas assim, só pensando aí na prática, o que é que a gente já tem que estabelecer aí
políticas, né, pensar, né, saber que a instituição precisa ter um encarregado, que vai ter pessoas, né, dentro de um time multidisciplinar, pensando em rever essas políticas de privacidade, política de cookies, que vai estar lá nos sites, né, das bibliotecas, analisar a questão das interfaces web, como esses dados são coletados, se eu preciso de formulários, quais são os e-mails que eu passo e quais os e-mails, né, que eu recebo, quais finalidades para essa coleta de dados, né, se é necessário pedir consentimento, e como esses dados são armazenados, tratados, se eu tenho backup interno, se eu tenho backup na instituição, se o backup dos sistemas de biblioteca é feito no próprio sistema da biblioteca, né, dos fornecedores, por exemplo. E aí eu trago uma dica de leitura, que é de Lenice Passos e da Amanda Lemos. Por incrível que pareça, tem pouca literatura, a gente tem muita coisa já falando de LGPD, mas tem pouca coisa focado em biblioteca, e por incrível que pareça, é a primeira vez que eu falo, eu acho que eu falei algo sobre ciência aberta, e pontuei para a CBBU, mas é a primeira vez que eu falo pensando no foco da LGPD nas bibliotecas, e tem pouca literatura, esse foi publicado recentemente, e dentro do artigo ele traz essas constatações, e por incrível que pareça, eu achei o artigo depois que eu tinha terminado a palestra, então, né, minha lógica estava dentro da lógica das autoras, ou seja, as bibliotecas coletam, sim, dados, nome completo, CPF, identidade, lista de doadores de livros, que identifica o usuário, ela elabora estatísticas de levantamento de perfil, sim, para disseminação seletiva, né, e isso reúne áreas de interesse que precisa ser pensado e pode incorrer em um descumprimento, não estou dizendo que isso é regra geral, né, os sítios das bibliotecas, as autoras coletam e fazem tratamento, e daí a gente precisa realmente pensar qual é o princípio, qual é a finalidade clara, né, por que esses dados são coletados, o que eu posso eliminar e minimizar esse risco, né, abriga realmente protocolos, precisa de instrumentos para criptografar, para anonimizar, conforme a lei diz, então isso também vai precisar ser revisto, provavelmente no módulo de catalogação e de cadastro, né, para essa questão da interoperabilidade, e aí a gente precisa compreender que a não adequação à lei, que agora é regra, né, pode ser que no Brasil a gente demore aí 20 anos para as instituições se adequarem, mas existem responsabilidades civil e penal dos agentes, né, ainda está se discutindo se o operador, se o servidor público, ele vai ser responsabilizado, quem é esse controlador, é a pessoa jurídica, mas existe já essa possibilidade de responsabilidade objetiva, civil e penal. E a gente, agora em agosto, como eu já falei no início, vamos ter advertências, multas, sanções, suspensões previstas pela lei a partir de agosto de 2021. E eu acho que o que é muito grave, e isso já tem, né, já tem as primeiras ações incorrendo, é a reputação institucional, é o vazamento de dados, é a possibilidade de você causar um dano irreparável ao seu usuário, ao seu titular dos seus direitos, e daí a gente precisar se preocupar que nós precisamos fazer realmente a adequação da lei. Lá nos meus canais, tanto no YouTube como no Instagram, meu Instagram, Adriana Carla Oliveira, vocês têm acesso ao guia prático do LGPD que tem lá, né? É um guia de 30 páginas, mas já é um ponto de partida para treinamento, para algumas discussões internas. Tem um podcast, tem um site também que já tem lá algumas palestras, e aí está tudo disponível para vocês, tá certo? E aí, o recado final é que a cultura de privacidade é só um processo que está começando nas organizações brasileiras, todos os setores e todas as instituições no Brasil precisarão se adequar, em maior ou menor grau, e é um processo contínuo, né? Eu considero que não existe mais volta, pode até ser árduo, mas ele é
necessária em contínuo, tá bom? E aí, como eu já falei, são minhas redes sociais, e a gente vai abrir agora para o nosso bate-papo, e muito obrigada pela oportunidade, gente. Então, voltando aqui, pessoal, o momento das perguntas foi ótimo. Eu já ia lembrar o pessoal do teu e-book que é gratuito, que tem no teu site, no site Dados e Privacidade, que você ministra curso EAD, né? Isso. Já ia lembrar o pessoal que tem esse e-book muito bom também, como Perfeito. ponto de partida para que comece os estudos, né, na área. Exato. E Exatamente aí, isso. eu vou ler aqui alguns comentários. Tem que a nossa colega do grupo de trabalho em catalogação, a Luciana, ela comentou informações importantíssimas. Nunca havia parado para pensar que um salão de beleza é uma fonte de dados sensíveis, né? Isso. Realmente. E outras pessoas também elogiando, dizendo que é muito importante essa temática, que é uma temática nova. A lei entrou em vigor esse ano, né? Apesar de ter sido feita em 2018, mas a vigência dela é desse ano, então o pessoal está com muitas dúvidas, tem muitas perguntas. Eu vou começar aqui com a pergunta da Clarissa. Os dados sensíveis também podem ser utilizados, sendo justificados o uso? Quem perguntou? A Clarissa. Clarissa, sim, né? A lei não veio para proibir nem impedir a coleta, nem o tratamento, nem o processamento, né? Por exemplo, você faz coleta de dados sensíveis em um hospital, é inevitável, né? Você coleta lá dados de origem, né? Às vezes racial, ou às vezes religião, né? Não é só um dado de saúde, mas você coleta esse tipo de dado. Então, você tem que ter, sim, uma base legal para fazer esse tratamento e justificar na hora em que o titular dos dados solicitar. Né? Se a gente pensar na biblioteca infantil, você vai ter lá o cadastrozinho dos nossos menininhos, alunos. São dados, né, de crianças e adolescentes. E isso vai incorrer que você tenha uma base legal, que você tenha lá a autorização da responsável, que você vá coletar só os dados necessários para o cadastro e para o empréstimo, mas você tem que ter uma base que vai... Quando a gente fala de base legal, gente, só para esclarecer, o artigo 7º da lei, ela traz um rol de possibilidades onde você usa essa base legal para o tratamento dos dados, ou uma base ou várias bases, tá? Então, quando a gente fala de base legal, é um artigo específico da lei. E aí, sim, você pode utilizar esses dados, sim. Eu lembro, quando eu fui ao médico, me pediram a informação da minha religião. Nunca tinham me pedido, né? Uhum. Só que aí, a partir de agora, ele vai pedir, sim, se você não quiser dar ou você questionar, ele vai ter que lhe explicar qual é a finalidade dele estar lhe pedindo essa informação, né? Isso. E é por isso que, assim, essa informação, ela pode trazer algum dano para você, dependendo da religião, dependendo do país, pode ser que sim, né? Vá que você diga que é uma religião que não é, sei lá, católica, né, evangélica, seja uma religião que possa lhe trazer algum tipo de constrangimento ou perseguição. Então, isso é um dado que é considerado. Então, vou fazer aqui duas perguntas, porque é bem parecida. A Carol Soares e a Cristiane Ferreira perguntam: gênero e sexo é um dado sensível? Que você até já respondeu. Sim, sim, sim. E a data de nascimento do autor tem algum impacto? Data de nascimento aí do autor, ele é considerado um dado pessoal. Só que aí é aquilo que eu falei. Será que é necessário a gente ter essa informação lá nos cadastros do autor? Se o autor, por si só, ele já tem as informações lá de currículo Lattes, do nome completo dele,
protegida pelos direitos autorais lá, né? Então, assim, eu acho que aí entra uma adequação de que o menos é mais. Se eu posso eliminar essa informação, e isso não vai incorrer em nem vai descaracterizar essa minha, vamos dizer, acesso a essas informações, né? Eu acho que é algo que poderia ser revisto. Mas aí é uma opinião de que tem que ser previsto isso aí talvez nos campos do MARC aí de catalogação. Porque geralmente tem pessoas que colocam nas suas publicações, nas suas obras, né? Aí você se ela colocou, se o autor colocou, então pode, né? E Isso. também mais pela questão de distinguir os nomes, nomes muito comuns, né? Sobrenomes também. Aí coloca-se a data de nascimento, a data não, o ano de nascimento, para distinguir de outros autores que porventura já existam na base. Perfeito. É algo que pode ser que não incorra em nenhum dano para o autor, porque ele já disponibilizou essa informação, né? Mas, assim, ao pé da letra, considerando aí o elemento dados, data de nascimento, é considerado um dado pessoal. Então, vai precisar aí só fazer uma adequação. Um dado pessoal, né? Certo. Então, a Alessandra Honorato, ela pergunta quais as medidas as empresas devem tomar para que a lei seja cumprida. Então, aquilo que eu falei, assim, a instituição, ela vai precisar estabelecer realmente sua política de implementação e de adequação. Todos os setores vão precisar se adequarem, seja criando um comitê, um grupo de trabalho, estabelecendo aí quem vai ser o encarregado desses dados, né, estabelecendo quem vai tomar conta dessa área de gestão de dados pessoais, para que ela comece a fazer esse levantamento institucional, depois faça o mapeamento desses dados, por onde os dados circulam em cada setor. Você imagine recursos humanos, imagine aí o setor nas universidades, o setor acadêmico, os arquivos. Então, todos os setores vão precisar, sim, fazer o que a gente chama de um projeto, né? É aquilo que eu falei, o programa de privacidade é um projeto de implementação à lei, de adequação à lei. É o que a gente considera no mercado de conformidade, de compliance. Você precisa estar em compliance com a LGPD. Então, o ponto de partida é começar lá de cima, do gestor maior, né? Se a gente está falando de uma universidade, tem que começar a sensibilizar as pró-reitorias, a reitoria, os setores de gestão que vão precisar criar aí sua infraestrutura, nem que seja de pessoal, minimamente, de representação, para começar a pensar no projeto de adequação. E o governo, principalmente em nível governamental, já tem aí alguns instrumentos que já estão sendo trabalhados nesse sentido. Sereida, acho que é Sereida. Então, tenho que explicar ao usuário, quando perguntar sobre suas preferências de assuntos, leituras, quando for preencher seu cadastro na biblioteca? Então, não é que você vai explicar um a um, né? A gente tem que estabelecer aí uma política, né? Rever nossas políticas e assegurar que para aquele caso de preferências, né? De leituras, eu tenho uma base legal e ele pode ou não consentir, se for o caso, ou você pode estabelecer que ele, na medida que ele for fazer o cadastro, ele vai querer ou não receber uma newsletter ou uma disseminação seletiva da informação com os dados preferenciais, mas você vai ter que rever sua política, sim, vamos dizer, institucional de funcionamento da biblioteca. Porque geralmente o aluno mesmo,
servidor, né, preenche Uhum. os assuntos que ele quer receber. Se ele Uhum. quiser, é ele mesmo E, que toma a iniciativa, aí é, recebe. porque assim, a gente não entra agora nos sites, deve ser assim, né? É para ser. E aí as pessoas perguntam: você deseja receber newsletter? Aí você diz que não. Você aceita os cookies? Você tem que ter a opção de sim ou não, né? Ou Isso. parcial. Então, é isso que a gente chama de adequação. Você tem que começar a fazer essa adequação e também dar a oportunidade do seu usuário optar se ele quer ou não, né? Ó, o Ariton, né, Boaventura, está dizendo assim: entendo que gênero ou sexo do autor é uma informação relevante, concordo. Mas o autor, o ano de nascimento é uma informação interessante para fazer exatamente essa distinção do homônimo. Também concordo. Será que só o ano já é suficiente ou precisa realmente estabelecer dia, mês e ano? Então, são ajustes, são adequações que institucionalmente, dentro dessa discussão, Rafaela, da política e da revisão, vamos dizer, dos processos de catalogação, se ache um denominador comum e algo que possa ser basilar, né? Que possa pensar que, minimamente, a gente tem que dar opção para o usuário fazer algumas escolhas e outras minimizar porque são irrelevantes e a gente pode diminuir o risco, tá? Isso. A Pamela, ela pergunta sobre uma pesquisa que se tem que fazer em um setor dentro da instituição privada de ensino, na qual precisaríamos dos e-mails dos alunos. A lei impede este uso, o uso do e-mail? O uso não impede, mas considera como um dado pessoal, porque muitas vezes no e-mail você tem o nome da pessoa, né? Não é proibido, mas como é para uso de pesquisa, você tem uma base legal que é para o órgão de pesquisa. Então, você precisa revisar esses seus pedidos e essa sua política, considerando aí que, se é necessário o e-mail para fins de pesquisa, você alicerça lá esse seu pedido e essa sua política, considerando a pesquisa, e você vai usar para essa finalidade específica, né? Muitas vezes, e isso vale para as instituições como um todo, porque nós temos dados, por exemplo, meu e-mail é um dado pessoal, Adriana Carla, né? Se eu botar Oliveira, todo mundo vai saber, homonimamente, mesmo que tenha outra Adriana Carla Oliveira, que vai estar relacionada a mim. Então, você pode ir trocando algumas coisas e outras você vai precisar realmente estabelecer qual é a base legal. Certo. Né? A Aline Alves pergunta: o portal da transparência, que divulga o salário dos servidores, deverá mudar com a LGPD? Provavelmente, Aline, vai ser feito aí o que os autores colocam como mascaramento, ou seja, você vai minimizar e vai diminuir aquela quantidade de informações. Veja que em alguns resultados, hoje, de processo seletivo ou de algumas informações, a gente já não coloca mais, por exemplo, o resultado lá pelo nome da pessoa, mas sim pelos 3 primeiros números do CPF. Isso. Né? Então, você já faz aí uma minimização da publicidade desses dados. Então, você já usou aí um mínimo, né, necessário para tornar público. Então, provavelmente, isso também possa ser visto também no portal de transparência. Considerando aí que a gente tem duas leis fortes, que é a LAI e a LGPD, a LGPD não vem para minimizar nem para tirar o poder da LAI, né? Ela continua tendo o poder de transparência pública, de prestação de conta, né? De todo esses seus princípios que basila a LAI, mas a gente pode minimizar essas informações de acordo com que essas informações não cheguem a causar um dano pessoal ao indivíduo. Né? A gente sabe que o portal da transparência é importante para a gente ter a questão da prestação de contas, mas será que todas aquelas informações do servidor público é realmente necessária?
Então, esses estudos, né, no âmbito governamental já devem estar sendo feitos. Tem também até uma coisa que eu lembrei, que no sistema de processos, né, da universidade, tem as classificações dos processos, que é restrito, que é público. Sigiloso, isso também Isso. precisa ser visto, né, que são os níveis de acesso, que está bem dentro da lei, mas aí também esses níveis de acesso também precisam ser cruzados com a questão da, vamos dizer assim, dos níveis de operadores, que está bem relacionado com a parte de segurança da informação que a lei prevê, né? Então, a gente vai precisar, talvez, também aí, fazer uma adaptação, uma adequação também nesses níveis de acesso, inclusive dos processos administrativos das instituições. São as bases corporativas, né, que tem aí esse andamento do processo. Então, tem a Jacimara. Sim. Quais os cuidados com o tratamento técnico e a guarda de fotografias que retratam pessoas? São fotos históricas desde a década de 1940. Em muitas não é possível identificar as pessoas. Então, esse é um tratamento até um pouco assim pensado para a área de gestão documental também, né? Principalmente de arquivos permanentes e fotos é considerado realmente um dado, porque você, de alguma forma, pode ser que não identifique, tem aí o direito ao esquecimento, mas isso está sendo também pensado no âmbito público, até mesmo pelo Arquivo Nacional, de considerar o que vai ser feito com aquilo que está para trás, né, mas que, de alguma forma, isso pode ser considerado já um dado dados manifestadamente públicos, e aí essas informações, elas precisam ser pensadas num disciplinamento específico para aquilo que está anterior, né, que são as bases legadas ou informações dentro de um viés mais de memória, vamos dizer assim. Então, o que pode ser feito inicialmente é você analisar essa base desses dados com essas fotografias, tentar ir já pensando numa política de diminuir essas informações, e como se trata de algo histórico, provavelmente vai prevalecer aí o princípio da finalidade pública, né, da história e da memória. Mas tem que ser pensado caso a caso, né? A lei, Rafaela, e para todo mundo, a lei, ela é aplicável, né? É uma lei de aplicação. Ao mesmo tempo, é uma lei que precisa ser adequada dentro de cada negócio, de cada segmento, de cada realidade. Então, a gente não pode pegar e achar que tem uma fórmula mágica. A lei é única, mas para cada situação, para cada universo, ela vai ter que ser construída sua adequação, né? Eu não posso dizer que para a mesma biblioteca da sua universidade, né, eu vá ter realmente todas as mesmas regras de adequação para uma universidade, por exemplo, de São Carlos, né? A gente tem que, pode até ser critérios parecidos nos sistemas, mas a gente tem que pensar nos segmentos, no negócio, na dinâmica da empresa de forma individualizada. Por isso que são projetos de adequação para cada empresa, tá? Isso. Não é uma receita de bolo, né? Não tem, nem tem receita de bolo, gente, nem tem. A gente diz muito nos grupos de discussão, né? Como você tem o de catalogação, a gente tem os de privacidade, de proteção de dados. Não existe lâmpada mágica, não existe aquele sistema suprassumo que vai resolver desde da cabeça das pessoas que está no processo de cultura, de sensibilização, até a eliminação do dado, né? Existe um processo de construção e de adequação. Palavra-chave, adequação, né? Se a gente for semanticamente entender, a lei precisa ser adequada dentro de cada realidade. E por isso que não tem uma receita de bolo pronta. Pode até ter instrumentos que você adapta e vai adequar dentro da sua realidade. Isso mesmo. Né?
a Ilvana, acho que é assim, Ilvana, como adequar a LGPD com informações e documentação de acesso aberto? Então, aí, o que é que vai entrar nesse, mais uma vez, né? Vai entrar aí as informações de acesso aberto, elas vão ter que atender aos princípios. Então, você vai ver aí princípios e finalidades específicas para essas informações estarem abertas. O que é que vai prevalecer? O princípio da transparência, mais o princípio que também é previsto na LGPD, o princípio da transparência, com qual outro princípio que vai lhe dar a sustentabilidade de você dizer assim, não, o princípio da necessidade, da transparência, da adequação, da responsabilização, ele vai prevalecer, né? Mais o princípio da transparência pública da LGPD, da LAI. Então, quem foi que perguntou? Ilvana. Ilvana, pronto. E aí, Ilvana, então, eu não vejo que você vai ter que eliminar, óbvio que não, né? Essas informações. Você vai precisar só encontrar quais os princípios e qual a base legal que vai dar sustentabilidade de você continuar tratando e tornando público esse tipo de informações que, no fundo, viram informações também públicas, tá? Aqui tem uma informação, Rafaela, mapa de Biblio, deve ser alguém que, né, um canal. É interessante que as bibliotecas elaborem um documento sobre o uso de informações adequado à LGPD, pedindo a assinatura dos usuários ou apenas adequar o regulamento da biblioteca relevante. Então, assim, se a gente pensar num universo de 15 mil usuários de uma universidade, de uma biblioteca, de uma universidade, né, de uma biblioteca universitária, é impossível, assim, você realmente ter que pedir o consentimento para tudo, né? Na verdade, o que a gente precisa é estabelecer nosso entendimento de como a gente coleta dados, de como a gente processa, de como a gente guarda esses dados, como a gente vai eliminar se o aluno deixou de existir mais na universidade, né, o direito de eliminação, de descarte, eu tenho que pensar nesse fluxo, estabelecer, né, quais são as políticas para esse fluxo, e aí você se documentar desses instrumentos e desses, vamos dizer, dessas políticas institucionais. Não é necessariamente você ter que usar uma base legal, que é o que a gente chama base legal de consentimento, para pedir permissão para tudo. Se torna inviável. O que você tem é estabelecer qual é a base legal que vai dar sustentabilidade para você coletar, processar, tratar e depois eliminar esses dados. E aí, depois disso, você vai estabelecer que documentos você vai informar. Uma coisa super importante, Rafaela, e para quem perguntou, o titular tem os direitos de perguntar e já está na validade, gente, como você trata os dados dele e onde você guarda, por exemplo. Está lá dentro daquele rol do artigo sobre titularidade, direitos dos titulares. Então, o que provavelmente de imediato a gente precisa estabelecer nas organizações, e provavelmente a ouvidoria ou o canal de comunicação da biblioteca, precisa minimamente estabelecer esse canal de diálogo. Por quê? Porque já está em vigência a lei. Mesmo que eu não esteja adequada, a nossa biblioteca, a sua, né, das instituições não esteja adequada, você tem que ter um canal de comunicação. Então, isso já tem que ser estabelecido para minimamente você, em 15 dias, de acordo com a lei, já dar um retorno quando alguém perguntar por que, Rafaela, você está querendo saber qual é minha data de nascimento e meu gênero lá no meu cadastro. Você precisa dizer minimamente que é para tal finalidade. Você precisa saber qual é o canal e como você vai responder a esse seu usuário, porque qualquer um pode perguntar, tá certo? Então, isso já está vigente, mesmo que a adequação ainda não esteja feita, mas é um pouco daquilo que a gente usa na ouvidoria para atender a lei, tá?
É justamente a ouvidoria que é mais, digamos assim, que entende mais dentro da universidade, agora que eu me lembrei também, que é a Uhum, ouvidoria que faz esse papel de orientar a gente sobre a legislação, o que é que pode informar, o que é que não pode. uhum. E E outra aí, coisa, entender também, e aí vale para todo mundo, Rafa, as instituições, vocês começarem a ver se já existe alguma mobilização institucional, está lá no primeiro item de implementação, já existe sensibilização na instituição de vocês, já tem um encarregado, já tem um grupo de trabalho, né? Eu tenho recebido muitos contatos, né, de empresas que já têm um grupo de trabalho, mas não sabem o que vai fazer, né? Então, assim, algumas pessoas que fazem hoje o meu curso de formação avançada é exatamente porque eles vão ser multiplicadores internos na instituição, né? Eu acho que a Liana é uma bibliotecária que já está aí. E aí a gente precisa começar a ter essa atitude também protagonista, enquanto bibliotecária, enquanto grupo de trabalho, como a gente fez, a própria FEBAB, para que a gente possa fazer essas discussões já segmentadas dentro da nossa área e começar a ver se a instituição já tem alguma iniciativa institucional, porque isso obrigatoriamente já precisa ter. E aí a ouvidoria é um dos canais, mas será que no sistema de bibliotecas vocês também não já podem estabelecer esse canal, né? isso. Então, pessoal, fica a dica aí, o curso da Adriana. A Adriana, que é a autoridade nessa área de Ainda lei estudando geral muito, viu? de dados. Então, outra coisa que, com relação aqui à Ilvana, voltando aqui, é porque ela perguntou no contexto do repositório, Ah, tá. porque o repositório tem informações de acesso aberto, né? Os Isso, repositórios isso. institucionais. E aí, e com relação à assinatura que Uhum. a mapa de Bíblia falou, que é a Malu, Sim, Malu. a gente na universidade, a gente não coloca mais assinatura na folha de aprovação, não escaneia aquela parte, porque estava gerando problemas com a falsificação de assinatura, então a gente não escaneia a assinatura. Minimização de dados. Então, vai precisar rever as políticas de repositórios para identificar se eu posso minimizar a quantidade de dados que estão abertos, que estão de acesso público, né? Se aquelas informações eu posso fazer uma anonimização de parte daquelas informações e tornar público apenas parte dessas informações, e no cadastro isso já ficar lá guardado. E aí, essa política institucional, por exemplo, você disse uma coisa que está super em discussão, as assinaturas, por exemplo, de contratos de licitação, as assinaturas digitais, porque isso inspira exatamente a questão de falsificação, né, e de violação das assinaturas, e isso é um dado pessoal também. Então, provavelmente vai precisar os termos de autorização, de TCC, de depósito legal. Então, veja, gente, que tem muita coisa para se adequar, né? Não é que é proibido fazer, mas em fazendo, em sendo necessário manter aquilo publicizado, a gente vai precisar minimamente se resguardar e minimizar o impacto. Agora, hoje, de ontem para hoje, foi invadido, né, o STJ, né, ataque cibernético do STJ, acho que foi do STJ, né? Ou seja, o banco de e-mails, quando a gente fala de banco de dados, a gente está falando de banco de e-mails, banco de RH, o banco dos usuários da biblioteca, né? Os de arquivo, tudo isso está passível de violação de ataque cibernético. Então, quanto menos a gente coleta e mais também torna público, mais a gente minimiza os riscos de incidentes de segurança da informação. Não custa nada lembrar que menos é mais, né? Menos é mais. Eita, já aprendeu. A Selma está dizendo aqui que a Universidade Federal do Paraná já começou a adequação com lista de perguntas e respostas, ou seja, isso aí, Selma, já é um processo de
sensibilização, já é um canal de comunicação, já é algo, existe muito material já, né, exatamente de fax, né, que chama, né, exatamente para ir começando a fazer esse diálogo internamente e externamente. Certo. Adriana, a gente separou aqui mais algumas perguntas, tem bastante aqui, tem ainda mais umas 4. Tá. Então, voltando aqui para esse gancho das certificações digitais, do CPF, o Fabrício, que também é do nosso grupo de catalogação, ele diz que na UFSC, que é onde ele trabalha, temos certificação digital nas teses e dissertações. Com isso, o CPF do orientador e do coordenador da pós-graduação ficam disponíveis no PDF público. A LGPD impacta nisso? Acredito que sim, Fabrício, né? Na verdade, o que é aí que vai sobrepesar aí, que talvez seja algo para vocês discutirem, eu acredito que sim, é realmente, assim, a gente tem que fazer sempre a pergunta, é realmente relevante para tornar pública aquela informação, a finalidade daquela informação, tornar visível o CPF do reitor, do orientador, se aquela informação ela for suprimida, vai impactar no acesso dessa informação? Agora, lógico, por trás aí tem um sistema de certificação e de assinatura digital, né? Que está sendo, existe uma legislação também que recentemente saiu, também não me lembro agora o número, mas que saiu exatamente sobre certificação digital e sobre assinatura digital. Então, vale a pena conferir quais foram as últimas normativas para entender que se nesse caso não puder suprimir, eu vejo que incorre sim, porque você está tornando transparente e visível o CPF de uma pessoa que está envolvida no processo. E que se isso fosse minimizado ou não aparecesse, era melhor para a pessoa. Se uma pessoa vai, né, óbvio que hoje, se a gente botar nosso CPF aí na internet, vai sair aí 40, 50 40 sites que vai ter seu número do CPF. O que a gente está tentando com a lei é exatamente evitar esse excesso do uso dos nossos dados para monetização. Então, se isso for relevante para a instituição e isso for, de alguma forma, faz parte do processo, você torna ela pública. Mas eu vejo que isso pode ser minimizado, né? E aí é uma questão de institucionalmente se analisar nesse caso. Certo. A Caroline pergunta sobre os dados nas nuvens. É uma pergunta bem polêmica aqui, né? O que você pensa das instituições que terceirizam os e-mails da comunidade acadêmica, Microsoft ou Google? Que lá no nosso trabalho também, a gente usa muito a plataforma Gmail, né? Sim. Então, existe aí, a lei já prevê a questão tanto de transferência, né, de dados para terceiros, e é o caso exatamente dessa questão da guarda, do armazenamento dos dados nas nuvens. Tem que se analisar aí o contrato das empresas, da instituição com a empresa, aí entra realmente o diálogo, por isso que é uma equipe multidisciplinar, entre o diálogo com o pessoal da área de tecnologia, de segurança da informação, qual é o contrato que responde a isso, se a empresa que está guardando na nuvem, né, lá onde quer que seja, a nuvem nada mais é do que um data center físico, se isso ela demonstra que existe segurança da informação, tanto física quanto lógica. Então, isso é uma questão muito técnica, e quando você faz o mapeamento, gente, quando você pensa no processo de adequação, você começa a entrar no processo de processual mesmo. Em algum momento, você vai identificar o data center, que você armazena esses dados, que você vai ter que verificar com a empresa como é essa relação contratual, jurídica,
se essa empresa também está adequada a algum normativo, que se não for LGPD, vai ter que ser a um normativo do país dele, se existe transferência desses dados, a exemplo dos nossos e-mails da Microsoft, por exemplo, tudo isso vai ter que ser pensado no processo de adequação. Então, isso já é previsto na lei, e é uma questão de segurança da informação também. Peço desculpas para o pessoal que está fazendo perguntas aqui, mas a gente tem só mais 2 perguntas por conta do tempo. E aí vamos fazer só mais 2, e as perguntas que ficarem a serem respondidas, a gente vai passar para a Adriana para ela responder posteriormente, tá bom? Tá certo. E também pode entrar lá no meu Instagram, às vezes o pessoal manda algum direct, eu, quando sempre respondo também, tá, gente? E também a gente combinou que isso vai ficar também tanto na live, vai ficar tanto no canal daqui, como no meu canal também do YouTube, então pode ir botando lá as perguntas. São muitas. A Denise, que também é do nosso grupo de catalogação, ela pergunta, em geral, dados como sexo, idade, profissão, são utilizados de forma anônima em dados estatísticos, Perfeito. utilizados em relatórios para a gestão da biblioteca. Tá. Sem a coleta desses dados, esses relatórios são inviáveis. A necessidade da elaboração desses relatórios justifica a coleta desses dados? Justifica. Você só precisa assegurar que porque assim, aquilo que eu falei, não é só você tornar o acesso público, e aí já entendemos que eles foram anonimizados e para finalidade estatística, tranquilo, né? Mas você só tem que assegurar que a coleta, o processamento, você vai evitar que haja violação desde a coleta. Então, se você coletou, está lá no cadastro, você garantiu os níveis de acesso de quem são os operadores, quem está manipulando essas informações vai ter um armazenamento, uma guarda adequada, e aí a finalidade está respondida, né? E aí é isso que a gente tem que compreender. Quem foi que perguntou, Rafa? Foi a Denise. Pronto, Denise. E aí você entrou numa lógica que é de adequação, ou seja, eu tenho uma finalidade, um propósito específico, e aí eu estabeleço que essa coleta ela está assegurada por essa finalidade, propósito. Você garante aí que ao final essa visualização vai ter esses dados foram anonimizados com técnicas de segurança da informação adequada, e aí eu torno público apenas os dados que não chega a identificar nem possibilidades de identificação dos meus usuários. Então, veja que seguiu aí um fluxo de adequação dentro da ideia da LGPD. Certo. Então, a nossa última pergunta tem relação com o RDA, né, que é o novo Código de Catalogação, que está sendo implantado ainda aqui no Brasil, né? Sim. E a Loiva Duarte, ela pergunta, com a implantação do RDA e o controle de autoridades, as informações usadas para a criação do registro são coletadas em fontes disponibilizadas pelos próprios autores. Lattes, site pessoal, os próprios livros, dados como e-mail, endereço profissional, dados biográficos. Até onde a lei pode implicar judicialmente para a disponibilização desses dados no catálogo da biblioteca? Então, eu acho que... É a pessoa mesmo que coloca, né? Um livre consentimento, né? Existe aí a questão de que ela mesma... Eu acho que o que a gente tem que estabelecer é que, em algum momento onde você solicita a coleta, você tem que estabelecer as possibilidades de flexibilidade de que ela pode ou não colocar essas informações. E aí, na medida que ela está autorizando, lembra aquela história que quando a gente entra no site, você autoriza, sei lá, a coleta dos seus dados para essa finalidade, o que você precisa é informar o seu usuário sobre essa coleta, qual é a finalidade.
e dá a opção dele querer ou não preencher, né? E aí já é, como ela diz, já coletou do Lattes, provavelmente o Lattes precisa fazer também uma adequação, né? Para minimizar a quantidade de informações que tem lá no Lattes, e aí quando você puxa isso automático, isso já vem. Então, assim, todo mundo vai precisar, todos os sistemas e bancos de dados vão se adequar em algum momento, seja mais ou menos, né, na sua conformidade. Mas, assim, é possível sim, só que você pode minimizar essa coleta. Mais uma vez, o menos é mais. Se preocupando principalmente com os dados sensíveis, né? Exatamente. Eu vi muitas informações aí, uma delas também, o pessoal perguntando, né, a baixa de muitos livros digitais, agora na pandemia, isso são direitos autorais, realmente, é infração? Né? Se o autor não autorizou, você está infringindo, né? Alguém fez lá, descompactou lá, que eu não sei qual é o termo técnico, mas realmente baixou esses dados e você compartilha. Então, também você está ajudando nesse compartilhamento indevido, mas isso não é LGPD, isso né, a lei de propriedade intelectual, direitos autorais. Só para responder aí as perguntas que eu vi aqui. Certo. Pessoal, então a Adriana, ela tem canal no YouTube, para quem não sabe, eu já estou inscrita lá, tá? Estou acompanhando. Tem Instagram também, tem site pessoal, tem um site que ela também promove cursos nessa área. Então, vai ser disponibilizado também os slides aqui dessa apresentação no repositório da FEBAB. Possivelmente a Adriana também vai colocar no site dela, além do vídeo aqui, né? Vai também publicar lá no canal do YouTube dela. Então, tem muito material. A Adriana, assim, é bem atuante, né? Pude observar que ela é uma pessoa que produz bastante, bem atuante nessa área da ciência da informação, direito, biblioteconomia também. Então, ela fez esse casamento, né? Esse casamento muito bonito, muito belo. É um casamento mesmo, assim, de fazer essa interlocução, né, do direito, porque o juridiquês é realmente, não é todo mundo que faz essa, né, vamos dizer, essa interface do direito, e agora, né, principalmente, eu comecei isso no doutorado, conversando sobre direitos autorais, propriedade intelectual para a ciência aberta, e agora me debruçando exatamente, Rafa, um pouco melhor nas questões de privacidade, proteção de dados, né, com base na lei. Então, talvez essa interface com a nossa área de biblioteconomia, ciência da informação, seja mais fácil, porque eu tenho uma vivência. Então, talvez uma pessoa que venha do direito puramente, realmente fica complicado fazer essa interlocução, vamos dizer assim. E é como você falou, assim, os canais estão abertos, eu acho que é uma forma que eu encontrei também de dialogar, de trazer esse conhecimento agregado aí, dessa interdisciplinaridade, né, e da área de docência, apesar de que eu sou técnica, né, eu sou técnica na área do Tribunal de Justiça, mas tenho essa interface aí na veia da docência, tá? E é como a Rafa diz, assim, eu estou com um curso em andamento, que é o curso de formação avançada em LGPD, que é um curso bem robusto, de 85 horas, que fala sobre toda a lei, mas a turma já fechou, mas tem um curso sobre princípios na Udemy. Então, enfim, gente, aos poucos a gente vai botando para fora aí, né, palestras, workshops, né, institucionais. E estou super à disposição, fico muito feliz de ter sido contactada para a gente fazer esse bate-papo, viu, Rafaela e Marcelo? Muito obrigada, a Adriana Ferrari, né, da FEBAB, aí a todo mundo que faz parte da FEBAB e da CBBU. É isso. A Adriana teve esse cuidado com a apresentação, essa atenção, né, de trazer os exemplos para a gente, pedir os prints de tela. Então, foi muito legal, assim, da parte dela, para exemplificar bem para vocês entenderem um pouco melhor, trazer essa introdução também,
da legislação e depois passar para a parte prática, né? Isso. Então, eu já te agradeço, Adriana, imensamente por ter aceito o convite, pela disponibilidade. Agradeço também a FEBAB pelo espaço de voz que foi nos dado aqui, né? E é isso, pessoal. Os canais, a Adriana aqui já passou os canais dela, as mídias sociais, sites, e estamos juntos. Até o próximo webinar, pessoal. Estamos juntos, exatamente. Tchau, gente. Obrigada, tá? Uma tarde maravilhosa para vocês e até a próxima. Vejo vocês nas redes sociais. Obrigada, Rafa, Marcelo. Muito grata pelo convite.